Hoje vamos conversar com Claudemir Desto sobre a afirmativa de Jesus e os pacíficos herdarão a terra. No Momento Espírita, veremos a mensagem começando o dia. O evangelista Mateus registrou que Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, enquanto Lucas anotou, e descendo com eles, parou em um lugar plano. Subia ou descia, não importa. A verdade é que no plano do aclive, Jesus se deteve e de pé, vestiu-se de luz e, sentindo a multidão submissa, magnetizada, esquecida de si mesma, numa sublime comunhão, ele os ensinava, deixando a mensagem das boas aventuranças que ficariam para sempre. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. A Terra é um planeta de expiação e de dor. Por que herdar a Terra e não o céu? Depois do Momento Espírita, vamos tratar deste assunto. O homem acordou pela manhã e recordou-se de algo que lera em um livreto. Comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. E então decidiu orar. Senhor, hoje, até o momento, me comportei bem. Não fofoquei, não me zanguei, não fui ganancioso, mal-humorado, precipitado ou egoísta. Estou realmente satisfeito com isso. Mas em poucos minutos, Senhor, vou me levantar. E daí em diante, provavelmente, vou precisar de muito mais ajuda. Obrigado. Assim mesmo é a prece. Um diálogo franco com a divindade, onde o ser expõe a própria alma. Não há necessidade de longas frases, nem de palavras ensaiadas. É o que a alma sente e deixa transbordar. Um pedido simples, mas profundo. Um pedido de quem reconhece que a necessidade maior reside em si mesmo, nas suas deficiências morais. Um exame de consciência e um pedido de socorro. A resposta é exatamente a fortaleza para vencer, a pouco e pouco, as dificuldades íntimas e ir vivendo melhor a cada dia, conquistando a paz. Devotando-se ao trabalho, sem se deter a observar defeitos alheios, e muito menos a comentá-los, semeia-se tranquilidade no ambiente profissional. Não se permitindo envolver pelas teias do nervosismo, da inquietação, os problemas vão sendo solucionados um a um na medida em que surjam. Sem desejar possuir em demasia, usufruir de todos os prazeres que os bens terrenos oferecem, o homem se entrega às lutas do cotidiano, sereno e confiante. Não se permitindo o mau humor por coisa nenhuma, por um contratempo no trânsito, um defeito mecânico no carro, um funcionário que não atende aos deveres, a criatura distribui serenidade onde se encontre. Sem precipitação, ouve o seu semelhante até o fim, antes de dar respostas que nem sempre atendem ao que o outro deseja. Deixando de lado o egoísmo, o homem se sente feliz em compartilhar o de que disponha e se torna uma pessoa amiga, prestativa. Compartilhar coisas pequenas, simples, como oferecer uma carona a um vizinho, emprestar um livro, indicar uma boa leitura. Compartilhar o que detenhamos inclui os valores intrínsecos do ser, que tem a ver com a vida e os seus objetivos. Portanto, compartilhemos a nossa certeza da existência de Deus, da imortalidade da alma, com aqueles que se debatem no mundo, sem fé, sem rumo, sem objetivos. E guardemos a certeza de que, se assim rogarmos a Deus que nos ajude, Ele estará conosco, auxiliando-nos nessas pequenas grandes autoconquistas diárias, que somente redundarão
em felicidade para nós mesmos. Cada dia é um presente especial que Deus concede aos homens. Cada dia é de tal forma único que nunca se repete. Observemos como o sol rompe a treva da noite, trazendo a manhã radiante, sempre com um novo colorido. As flores de ontem não estão exatamente iguais hoje. As gotas da chuva que caem em abundância não são aquelas que rolaram em dias anteriores. Tudo é novo a cada dia. Essa é a grande mensagem de Deus para os homens. A renovação da oportunidade de crescer, melhorar-se e ser feliz. Vimos a mensagem Começando o Dia, que faz parte do CD número 25, produzido pela Federação Espírita do Paraná. Claudemir Desto, que é membro do Conselho Federativo Estadual da Federação Espírita do Paraná e palestrante espírita da cidade de Cascavel, é nosso convidado. Olá, Claudemir, é uma alegria muito grande ter você no programa mais uma vez. Há passagens no Evangelho de Jesus que apresentam uma certa dificuldade para serem compreendidas. A que se deve este fato? Olá, Ivone. Uma alegria poder voltar ao programa Espiritismo Responde. A mensagem de Jesus é atemporal e universal. Então Jesus tinha uma preocupação de deixar uma mensagem que servisse para todos os povos e para todos os tempos. Os conhecimentos da época eram rudimentares, tanto os conhecimentos científicos, os conhecimentos filosóficos ainda não estavam tão desenvolvidos, os conhecimentos sociológicos, a sociedade vivia de uma forma diferente da que nós vivemos hoje. Então a mensagem dele ficou com muitas partes por ser reveladas. Tanto que Jesus, sabendo disso, ele disse que no momento certo rogaria ao Pai e pediria que fosse enviado um Consolador prometido, que ensinaria todas as coisas e faria recordar tudo aquilo que ele havia ensinado. É importante frisar, se ia ensinar todas as coisas, é porque ele não estava ensinando tudo. E se ia fazer recordar, é porque muitos ensinamentos haveriam sido esquecidos. Então a mensagem dele é complexa. Aquela época muitos não compreendiam e ainda hoje muitos que se atêm apenas à letra, sem procurar entender o espírito que vivifica, acabam não compreendendo. Você poderia citar algumas dessas passagens que apresentam essas dificuldades? Ah, sem dúvida. Inclusive vou pegar mais, vou mostrar como o Espiritismo esclarece. Por exemplo, em Mateus capítulo 11, versículos 12 a 14, nós encontramos aquele célebre diálogo dos discípulos com Jesus, quando Jesus fala, eu até vou ler ele para ficar bem sem interpretação. Ele diz assim: ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Aí cortamos um pedaço, ele diz: se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ele, João Batista. Aqui Jesus afirma que Elias era João Batista reencarnado, porque havia essa expectativa de que Elias voltaria. Então ele, usando essas palavras, no fim ele afirma: se quiseres entender, ele é o Elias que há de vir. Aqui, essa passagem, ela deu margem a múltiplas interpretações. Só quando o Espiritismo veio trazendo os ensinamentos acerca da reencarnação, é que essa passagem foi esclarecida e passou a fazer sentido. Outro, aquele diálogo célebre de Jesus com Nicodemos, quando ele fala: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui novamente, houve diversas interpretações, achavam que era o renascimento pelo batismo, mas nós vamos entender então que ele está falando da reencarnação. Ele também deixa muito claro a questão da lei de causa e efeito associada à reencarnação. As bem-aventuranças, elas não fazem sentido se nós não associarmos a ideia da reencarnação. Ora, como pode ser feliz alguém que está sofrendo, alguém que está faminto, alguém que sofre perseguição pela justiça injustamente?
Só a ideia da reencarnação, mostrando que nós estamos hoje padecendo por problemas que nós causamos no passado, estamos num processo de reharmonização com as leis universais, é que fazem sentido. E nisso nós temos aprendido que podem acontecer aparentes injustiças. Existem atos praticados pela sociedade que a gente, analisando, diz, uma injustiça. Mas não existem injustiçados, porque esses aparentes injustiçados são espíritos que viveram outras vidas e em momentos anteriores, nessas outras reencarnações, podem ter passado por experiência que ficaram em dívida com as leis universais. Aliás, Jesus também, quando ele fala, ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Novamente ele está sacramentando a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito. Ou seja, o homem, sendo violento, ele precisa sofrer para aprender, através da dor que ele precisa se pacificar, se dulcificar. Mas não há necessidade do homem causar sofrimento a alguém. As leis universais têm como fazer com que nós nos harmonizemos. É uma doença, e tem tantas doenças surgindo hoje por conta disso, não precisa ninguém levantar a mão. Outra coisa importante que Jesus fala, e que não fazia sentido, quando ele fala na casa do Pai há muitas moradas. Ali ele está dizendo que nós somos cidadãos do universo. Existe vida em todos os mundos. E a época não foi entendida. Então tem diversas outras passagens que o Espiritismo veio trazer luz e que a época não foi entendida, e ainda hoje quem não conhece os princípios espíritas não consegue apreender o sentido verdadeiro. A reencarnação é a chave, basicamente, da compreensão dessas passagens, dessas falas de Jesus, não é? Mas a reencarnação sempre foi uma ideia que existiu, não é? O Espiritismo veio para esclarecer, para explicar, não é, Claudemir? A reencarnação não é uma invenção do Espiritismo. Religiões da antiguidade já acreditavam na reencarnação, já ensinavam aos seus iniciados que a reencarnação era uma verdade. O povo mais simples não tinha acesso a esses ensinamentos. Espíritos ainda infantis, com a mentalidade bastante infantil, não tinham condições de entender esses conceitos. Mesmo entre os judeus, os fariseus, por exemplo, acreditavam na reencarnação. Os seus sacerdotes, os seus mestres sabiam que ela existia, mas o povo mais simples não sabiam. É por isso, aliás, que Jesus fala para Nicodemos estranhando, pois que és mestre em Israel e desconhece essas coisas? Por quê? Porque os iniciados, os mestres sabiam, isso era um conhecimento corrente, a ideia da reencarnação. Os saduceus não, mas os fariseus acreditavam na reencarnação. Você se referiu à existência de vida inteligente em outros planetas, que é um dos princípios básicos do Espiritismo, né? Existe como provar isso? Sem dúvida nenhuma. Se nós olharmos, por exemplo, a civilização egípcia, ali é uma prova inequívoca de que nós já fomos visitados por habitantes de outros planetas. Há um livro fantástico, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, que ele conta a história do pensamento religioso da humanidade terrestre. Esse livro se chama A Caminho da Luz. Ele ensina ali que num determinado momento, as coletividades siderais decidiram que um planeta que orbita a estrela de Capela na constelação de Cocheiro, esse planeta havia chegado num estágio tal de evolução que aquelas criaturas endurecidas que lá viviam precisavam ser afastadas para não causar sofrimento indevido àqueles que já estavam mais evolvidos. Então decide-se fazer um expurgo. Esses espíritos que eram bastante intelectualizados, bastante desenvolvidos do ponto de vista intelectual, mas ainda bastante violentos, eles foram separados, retirados daquele mundo e trazidos para um ambiente espiritual da Terra. Isso há mais de 10 mil anos antes de Cristo. E aqui eles foram encarnando no seio daquelas comunidades primitivas que habitavam a Terra. Com isso, eles eram exilados daquele mundo melhor e vem explicar a lenda do paraíso perdido, de anjos decaídos, porque de fato eram espíritos bastante evoluídos. E a prisão num corpo primitivo, imprimindo uma evolução física, porque há uma transformação genética aí impressa pelo perispírito, dando aquele impulso pelo perispírito desses espíritos mais evoluídos, e ao mesmo tempo eles trazem conhecimentos que faz com que a população da Terra tenha um impulso. Várias comunidades se espalharam na Índia, na Pérsia,
no Egito, na Europa, e os hebreus antigos são remanescentes de um desses grupos que aqui reencarnaram vindo desse mundo de Capela. Os egípcios, eles tinham um profundo conhecimento das ciências psíquicas. As pirâmides guardam os traços desse conhecimento. O povo simples, os nativos, os terráqueos, não tinham acesso. Mas os que nós chamaremos de capelinos, que são esses espíritos que para cá vieram, tinham conhecimento e deixaram, no momento certo, quando eles já estavam em condições de retornar para aquele mundo, eles foram embora e os conhecimentos ficaram. Hoje nós estamos nos debruçando, os arqueólogos estudam, tentando decifrar os enigmas das pirâmides, mas há muita especulação e ninguém sabe, porque quem sabia já foi embora e o povo simples não tinha acesso. Ali há uma demonstração. As represas, as obras de engenharia que eles fizeram no Nilo para controlar as suas cheias e canalizar para a agricultura, demonstra que eram pessoas com muito conhecimento, que os povos simples daquela região não conheciam. É impressionante como tudo nos leva à misericórdia divina, né? Como que Deus promove a evolução. Né? Veja, a vinda desses espíritos auxiliaram na evolução dos terráqueos, né? Assim como aqueles que estarão sendo degradados da Terra para planetas inferiores também levarão os conhecimentos da Terra. Esse assunto é fascinante, Ivone, porque se nós vamos estudar a história da humanidade, nós veremos, por exemplo, que quando esses espíritos chegam no ambiente psíquico da Terra, eles não chegam e vão reencarnando. Primeiro eles vêm, ficam no ambiente da Terra, se ambientando, começa a mudar a psicosfera, que é o ambiente psíquico da Terra. Aqueles que vão reencarnando começam a ter o desenvolvimento da mediunidade, começa a religião com a mediunidade, então surgem os sacerdotes médiuns e aqueles espíritos endurecidos que se comunicavam atribuindo-se poderes divinos e eram tidos como deuses, exigia uma adoração e levava essas pessoas às guerras e tudo mais. E o povo primitivo achava que eram deuses. É por isso que nós encontramos mesmo na Bíblia tanta citação ao Deus de fulano, ao Deus de Beltrano, ao Deus do povo tal, ao Deus do povo tal, como se um fosse mais poderoso do que o outro. É que muitos daqueles deuses, na verdade, eram espíritos endurecidos, vindos de Capela, exercendo seu domínio sobre a população, através de um capelino reencarnado que era um médium sacerdote que servia de veículo. É tão interessante. Aplicando seus conhecimentos. Exato. Para o crescimento dos terráqueos. E né? tudo está interligado, né? Nós somos cidadãos do universo. Hoje estamos na Terra, daqui a alguns séculos ou milênios estaremos em outro mundo, ajudando outros mundos e assim por diante. Eu gostaria que você reforçasse a questão da Terra passar por esse processo. Ela vai sofrer algum degredo? Como é? A lógica diz que sim, e os espíritos confirmam essa informação. Se nós examinarmos a população da Terra hoje, nós encontraremos pessoas nos mais diferentes níveis evolutivos. Temos pessoas altruístas que dedicam a sua vida à prática do bem, pessoas que se preocupam com a solidariedade, com a fraternidade, independente de religião. Mas temos também os violentos sistemáticos, aquelas pessoas que traficam droga, que vendem armas, que incentivam e que fomentam a guerra, a ignorância, que mantém o povo na ignorância para poder dominá-los. Então, diferentes níveis evolutivos. Pensadores, filósofos, professores, religiosos de todos os matizes têm ensinado que nós precisamos vivenciar a fraternidade. Jesus nos legou o seu evangelho, o roteiro melhor que existe para nós nos transformarmos em pessoas de bem. E, não obstante isso, as pessoas continuam nessa disparidade. Como Jesus diz que é necessário que haja escândalo, que haja sofrimento, né? Mas ai daquele que seja o causador do sofrimento, nós chegamos à conclusão que quando as pessoas estiverem vivendo em harmonia, estiverem quites com as leis universais, não tem débito de outras vidas, não há mais por que elas sofrerem as ações desses espíritos endurecidos. Então, Deus, na sua bondade, há de protegê-los, e para protegê-los, certamente, vai tirar esses espíritos da convivência. Ora, se você mora numa cidade, você é uma pessoa boa, só faz o bem, não deseja o mal para ninguém, cumpre suas obrigações de cidadã, de ser humano, e ao seu lado tem uma pessoa que o tempo todo está te ameaçando, não é natural que você tenha proteção? Então,
esses líderes religiosos, os instrutores da humanidade, estão o tempo todo ensinando e chamando essas pessoas para a convivência pacífica, para a sua transformação moral. Mas se as pessoas não chegam nesse ponto de transformação, haverá um momento em que elas serão retiradas e colocadas num outro mundo, num outro planeta, onde elas possam, dando vazão ainda a seus instintos, sofrer as consequências, impulsionando com isso a população desses mundos mais atrasados. E com isso a Terra muda de patamar, porque aqui só ficarão aqueles mansos de fato. Daí vem até o porquê, né? Quando Jesus fala, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, ele está referendando esse ensinamento. Porque os violentos aqui não terão espaço. Quem ficará na terra? Os mansos e os pacíficos. Algumas pessoas têm a ideia de um céu, que nós vamos para o céu. Nós somos seres imortais. Nós nunca morreremos. A única fatalidade que existe para nós é a evolução. Essa evolução no campo intelectual promoverá, consequentemente, a evolução moral? Os espíritos ensinam que nós primeiro evoluímos intelectualmente e depois moralmente, porque o conhecimento nos proporciona o discernimento. Então, certamente, a evolução moral ela vem vindo. E, de fato, está acontecendo. Nós nunca vimos tanta gente engajada para defender os direitos das minorias, por exemplo. Nunca tivemos tanta liberdade. É certo que os espíritos mais atrasados confundem liberdade com libertinagem e abusam dessa liberdade, mas nós temos que lutar sempre para a liberdade, pelo direito das minorias. Nós estamos vendo, inclusive, sinais de espíritos superiores que estão reencarnando. Os espíritos têm ensinado que muitos estão vindo de mundos mais adiantados. O médium Divaldo Pereira Franco, em 2 obras muito reveladoras, psicografadas nos últimos anos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que é o livro Transição Planetária e o livro Amanhecer de uma Nova Era, ele informa que nos últimos anos tem reencarnado na Terra milhares de espíritos vindo de uma estrela chamada Alcíone, que são espíritos num patamar superior à Terra, que vêm justamente para causar uma revolução nos costumes. Estarão atuando na área do direito, da medicina, da filosofia, das artes, imprimindo novos conhecimentos, trazendo novos conhecimentos, imprimindo um novo ritmo na evolução da Terra. Nós já temos visto alguns sinais. Eu não quero dizer que toda criança que seja vegetariano, que desde pequenininho está defendendo os animais, tenham vindo de lá, mas é indício de que são espíritos diferentes, num novo patamar evolutivo, que daqui 30, 40, 50 anos serão os adultos. Essa leva de espíritos endurecidos que hoje estão liderando a humanidade, os programas de televisão, a política, a magistratura, essas criaturas terão desencarnado. E essa nova geração de espíritos mais evoluídos estarão ocupando seus lugares. E como líderes, certamente, desenvolverão políticas públicas, políticas educacionais, políticas de saúde, que vão ajudar aquelas criaturas mais simples a também se elevar. Realmente nós não podemos negar que as crianças estão apresentando características diferentes, né? Claudemir, nós agradecemos a sua participação, agradecemos a todos que estiveram conosco. Este programa pode ser visto também no site amemmaringá.com.br. Muita paz a todos.